Olá pessoal, então iniciei nosso segundo vídeo agora dedicado às commodities agrícolas, tá? Então hoje dia 13 de julho, vamos ver os movimentos das commodities, dando destaque aí então para a soja que sofreu uma forte baixa lá em Chicago, após aí os anúncios aí de taxações do Trump, né? Isso afetou bastante aí o mercado de commodities lá nos Estados Unidos, em Chicago, milho também caiu forte, e trigo também caiu forte. Vamos ver então como é que se comportou as principais commodities agrícolas. Então, vamos lá então e conversar um pouco sobre isto. Mas antes, não deixe aí de se inscrever no canal, bate no sininho, dá um joinha para nós aí, curte o vídeo, caso gostar aí do conteúdo, né? Então, essa semana as commodities sofreram bastante lá em Chicago, né? Com o anúncio de taxação aí do mercado brasileiro, acho que sentiram porque o Brasil, né, é um grande exportador também, né, que compete com o mercado aí com os Estados Unidos, né? Então a carne também, o bovino também pode que o Brasil vai exporta o bovino para lá também sentiu, mas lá em Chicago principalmente, tá? Em Chicago. Vamos ver detalhes aí então em relação ao soja, o que esperar do mercado de soja, milho também, bovino de corte e também trigo e leite, ok? Vamos focar nisso aí então, conversar um pouco sobre esses mercados, né? E também, quem quiser saber mais sobre mercados commodities, mais alguns commodities agrícolas aí, deixa nos comentários aí no vídeo que nós podemos também estudar e levar a vocês mais commodities importantes, ok? Então assim, pessoal, iniciando aí pelos commodities, esse foi o fechamento semanal dos commodities agrícolas, né? Aqui no Brasil e também em Chicago, né? Repare que Chicago teve uma forte baixa aí de 3%, né? 3,9% em Chicago. E no Brasil até teve uma alta, né? De 0,8% aqui. Eu digo Brasil que é a cotação para a região aqui onde eu moro, aqui no Noroeste do Sul, né? Que fechou com R$ 120 a saca, com uma alta de 0,8%. Influenciado muito pelo prêmio, muito pelo dólar também que subiu essa semana, né? Compensou um pouco essa queda lá em Chicago, né? Então fechando a 1.007 bushel, né? O milho sofreu bastante também, caiu quase 6%, né? Mas a cotação aqui no Brasil, aqui na Noroeste, 58, ficou estagnado, e o trigo aí com uma queda de 2%, né? Fechando também estagnado a R$ 70 aqui. Então, já pegando o mercado aberto, já aqui, abrindo os futuros do mercado americano, só já fez um movimento bem feio. Vamos dar uma olhadinha nesse movimento na tela para vocês. Então, gráfico semanal do soja, tá? O soja continua dentro de um grande retângulo, tá, pessoal? Apesar de ter rompido essa linha de tendência de baixa, de longo prazo, ela rompeu aqui nessa forte barra do mês de abril, tá? E ela andou de lado alguns dias, algumas semanas, mas não consegue romper a região dos 1080 buchos. Essa região aqui dos 1080 buchos tem muita pressão de venda. Repare que foram um toque, dois toques, três toques, quatro toques já, e aqui entra muita pressão de venda. E a partir dessa semana aqui de 23 de junho, né, nós tivemos essa barra forte aqui, que rompendo os fundos aqui anteriores, esse fundo anterior aqui na região de 1033 bushel, e o soja vem corrigindo agora e vem querer buscar novamente essa região aqui, né? Já abriu agora aqui, o soja tinha fechado a mínima com 1002 bushel, e já estamos agora exatamente com 1000 bushel, exatamente nesse momento agora, perde a mínima da semana passada, e isso é um indicativo que nós vamos buscar já a barra de abertura, essa forte barra de abertura aqui a 9,70 bushel, tá? Então, o mercado de soja dentro desse grande retângulo, tá? O que eu diria para vocês, né? Não podemos perder essa região, né? 9,70 bushel aqui é uma região aqui de suporte. Repara que o estocástico lento já está também chegando na região
de sobrevenda, e o movimento mais provável que eu vejo, pessoal, para o soja, é nós continuar dentro desse retângulo, né? Entre 9,70 bucho até 10,80 bucho, né? Até o mercado não fazer um movimento sinalizando o rompimento dessas regiões, né? Ou para baixo ou para cima, nós vamos ficar fazendo esse movimento, né? O sinal importante, né, que nós vamos ter uma definição, seria o que nós não queremos, né? Para quem está comprado, que tem soja, né? A gente sabe que é muito importante para a economia do Rio Grande do Sul e do Brasil. Não queremos que perca essa região, né? Dos 9,70 e esse fundo feito aqui lá em dezembro passado, 9,45 bucho. Isso levaria o soja a buscar aqui a região dos 9 bucho, tá? Acredito que tem muito suporte essa região aqui, né? Tem muita força aqui compradora essa região, não vai ser fácil perder essa região. Então o movimento mais provável, né, é vir buscar aqui para depois novamente tentar buscar a região dos 10,80, né? E o movimento mais forte que poderia fazer o soja, né, seria romper essa região aqui, né, para vir buscar a sua próxima região aqui, que seria essa região aqui desses fundos perdidos, esse fundo perdido aqui, que é a região dos 11,14. Mas primeiramente tem que romper essa região aqui dos 10,80, tá? Então, o movimento mais provável então do soja é nós continuar dentro dessa grande congestão que nós temos aqui, esse grande triângulo aqui, né, que nós temos no soja, até não romper para os lados, não temos definição, o preço está flutuando então nessa região, tá? Entre os 960 bucho até os 1080 bucho. Esse é o soja, gráfico diário. O soja, então, se você dá uma olhadinha no gráfico diário, já para ver a abertura do mercado, né? Repare que o mercado, então, aqui é o gráfico dos dias do soja, né? E repare que nós estamos dentro desse retângulo, né? E estamos sem tendência, né? Uma tendência lateral aí, já que vem desde agosto do ano passado lá, né? Uma tendência lateral, só que agora já o soja perdendo força, querendo vir buscar essa região aqui, né, desse fundo aqui de abril deste ano, né, em 970 bucho, tá? Já está perdendo a mineração passada, então esse é o movimento mais provável que eu vejo para o soja, ok? Então esse aqui é o soja. Já vamos pular então para o milho, gráfico semanal, milho que estava ameaçando uma reação importante, fez uma forte barra de alta, né, perna de alta, e agora perdeu força totalmente devido aí os estoques de soja tá ok, a safra brasileira da safrinha brasileira é muito boa também, né? A área de soja e de milho aumentou também nos Estados Unidos, então tudo isso enfraquece o milho e o milho não consegue romper essa linha de tendência de baixa, né? De longa data, né? E o milho chegou ao patamar aqui dos 500 bucho, né? Tentou romper essa região, não conseguiu, perdeu os fundos, perdeu a região dos 9,50, 40 bucho, e agora, nesse exato momento, está confirmando a perda dos 400 bucho, né? Movimento feio no milho também, ó, o milho já caindo 1,20 na abertura, tá? 1,2 na abertura, já, então, feio também o movimento do milho. Isso leva a entender que essa região não passa a não ser mais suporte, mas sim agora com a perda dessa região aqui, isso aqui se torna uma resistência. Vamos colocar aqui em vermelho e o milho agora vai buscar lá em Chicago, a tendência é buscar novamente esse fundo lá de setembro passado, que é a região dos 360 bucho, tá, pessoal? Feio no milho também, milho enfraqueceu muito também, tá? E no gráfico diário do milho, né, o que nós vemos é isso aqui, né? Perdendo a região aqui importante desses fundos nos 400 bucho para vir buscar agora, provavelmente, fechar esse gap que tem aqui, né, lá do ano passado, da ano passado, para vir buscar a região dos 300 da bucho. Então, mercado de commodities está feio, tá, pessoal?
tanto soja quanto milho aí apontando para os seus fundos, tá? Trigo, gráfico semanal, primeiramente, tá? Trigo, gráfico semanal. O trigo também segue num grande retângulo, tá, pessoal? Grande retângulo aqui desde o ano passado aqui, entre os 615 bushel e os 520 bushel, né? Está agora mais perto aqui, também ele fez um movimento de buscar novamente essa região aqui dos 523 bushel. Está, eu desenhei uma linha de tendência baixa aqui no trigo, até se romper essa linha aqui para tentar novamente buscar a linha dos 606, mas não é isso talvez que nós vamos fazer nesse espaço, já porque já estamos perdendo a barra da semana passada, temos suporte aqui nos 534 bushel, né? Mas já estamos com alta de 1% quase no trigo também. Abriu os commodities, abriram bem baixo, tá? Uma abertura bem baixa para os commodities. Então o trigo segue dentro dessa grande congestão. Ok, pessoal? Vamos dar uma olhadinha, aproveitar já aqui, vou mostrar aqui para vocês o próximo gráfico e vamos ver como é que está aqui no Brasil. Os fechamentos, tá? Na nossa bolsa aqui dos futuros, do soja, né? Contrato CJX 25, que vence em 30 de outubro de 25, tá? Fechou a semana com uma queda de 13,6% a 22,25 dólares, tá? Esse valor convertido em reais atuais aí ficaria R$ 124 a saca, negociada para 30 de outubro. E nós temos o milho, que é o contrato CC1025, que vence dia 15 de setembro aí, 15 de setembro com uma alta aí de 63, uma alta de 2,9%, fechando a R$ 63,90 a saca aí, negociada para dia 15 de setembro, tá? Então vamos ver então o gráfico do soja, né? O gráfico do soja, ele reflete muito o Chicago, né? Ele é muito parecido. Estamos numa congestão aqui, num movimento, né? um movimento aqui retangular desde o ano passado também, né? Temos uma região aqui de resistência aqui na região dos 23 dólares com 80, uma forte região de resistência, e temos um suporte forte aqui na região dos 21 dólares aqui, né? Então, soja apontando agora para essa região aqui, né? Soja apontando aqui para a região dos 21 dólares com 37, já que lá em Chicago já abriu com baixa, né, pessoal? Então, isso aqui é muito do soja, né? O que nós temos aqui que nós poderíamos traçar uma linha de tendência de alta aqui, o qual estaria nesse momento aqui batendo, né, nessa linha de tendência. Deixa eu só ajeitar um pouquinho melhor aqui esses fundinhos, né, que poderia ser uma referência onde o preço quer buscar, né, que seria buscar essa região de tendência. Vamos ver se vai respeitar essa linha de tendência, deixar ela marcada aqui para nós semana que vem discutir ela, tá? Então soja está dentro desse retângulo aqui, né? E o movimento, eu falo parecido, nós precisamos romper essa região dos 23, né? E depois vai ter essa linha de tendência aqui na região dos 25 dólares aqui, que vai ser um obstáculo também, tá? Por enquanto, o gráfico está apontando para baixo, tá? Soja para baixo aí, para a região dos 21 dólares, ok? Milho, vamos para o milho futuro já. Milho futuro, o milho futuro fez um movimento muito interessante nesses últimos tempos, né? Caiu forte após anúncios de safra. O mercado precificou as safras de Mato Grosso, né? E região sudoeste de recorde de safra, né? Nós vamos colher a maior safra de milho da história, né? E o mercado, né? Também com a questão do aumento de área dos Estados Unidos, o mercado repicou para baixo fortemente, né? Após atingir a região dos 87, 88 reais, teve uma forte queda aí, atingindo uma região de suporte aqui na região dos 61 reais. Repare que o milho tem uma longa tendência de alta, né? Longa tendência de alta, que são esses fundos sempre respeitou. E agora está respeitando a linha de tendência também. Por quê? Porque tentou perder a linha de tendência e a semana fechou dentro da linha de tendência e também dentro desse canal de alta. Então acho que o milho buscou seu objetivo, tá? É muito difícil o milho perder essa região aqui, porque se perder essa região dos 60,
seria um pullback dessa região, dessa perda dessa linha de tendência de alta também nesse canal. E aí o movimento seria para buscar a região aqui dos R$ 59, tá, pessoal? Esse é o gráfico então do futuro do milho, tá? Que no momento está sendo cotado a 63,80. Se nós acionar aqui 1, 2, 3 de compra, o milho chega no momento interessante, tá? Então eu diria assim que é muito difícil nós perder essa região aqui. O mais provável é que nós vamos tentar, né, voltar aqui o gráfico diário do milho, né, que já virou a média de 8 aqui, né, e veio buscar a linha de tendência de baixa, né. Então veio buscar uma região de resistência. Está dentro de um canalzinho de baixo de curto prazo, né. O mais importante para o milho, talvez que isso possa acontecer, né, já semana que vem, pela força que tem esse movimento. Se superar a máxima aqui, nós romper essa linha de tendência de baixa, faz um pullback aqui, e aqui poderia dar uma boa compra para quem gosta de comprar e se proteger em milho, tá? Poderia ver aí um sinalzinho, porque está num ponto importante. Stop ficaria abaixo de 62,50, abaixo desse fundo aqui, tá? Desses fundinhos aqui. Deixa eu botar até aqui, R$ 62 aqui. Mas o milho está interessante, chegou num ponto bem importante, que é os topos rompidos lá de agosto do ano passado. Tá? E está tentando perder esse canal de alta e essa tendência. Por isso eu digo, é muito difícil perder essa região aqui. O milho está numa região de suporte muito forte. Tá? Então, entrou muita compra nessa região aqui, volume alto. Atenta ao milho aí, se superar a máxima, aí podemos ter um movimento no milho interessante para as próximas semanas aí. O milho, quem sabe, buscando a região dos 66 ou até buscando a região aqui da média de 80 aqui nos R$ 70. Ok, pessoal? Então, isso é milho, tá? Vamos dar sequência aí, então, para os próximos slides. Vamos falar um pouco de boi gordo, tá? Vamos ver como é que o boi gordo se comportou, então, na semana, tá? Boi gordo aí que fechou com um contrato que vence em outubro, BGIU 25, né, que vence em outubro de 2025, aqui, ele fechou 325,70 com uma queda de 1,2%. Pode ver que não caiu, não refletiu muito aquela questão de taxação no boi gordo, né? E aqui na região de Felipe Westphalen, o boi gordo, no boi gordo à vista, fechando estável aí a R$ 327,30 arroba, ok? O gráfico aí do boi gordo, então, tá? É um gráfico forte, tá? O boi gordo, para mim, aponta para cima, tá? Olha que ele está aqui na região aqui de resistência aqui dos 329 aqui, tá? É uma região de resistência, essa região aqui. E chegou a buscar e está rompendo também uma linha de tendência de baixa aqui. Tem uma linha de tendência de alta passando por aqui também. Se o boi gordo romper aqui essa barra vermelha ignorada, nós podemos ver o boi gordo novamente buscar a região dos R$ 350, tá? Que seria fazer um movimento de rompimento desta região aqui, tá? Aponta para cima, está forte o boi gordo, mas está numa região de resistência, que são esses topos, tá? Vamos ver o diário do boi gordo, até para nós dar uma olhadinha no boi gordo futuro aqui. A gente repara que o boi gordo futuro trocou o contrato, então ele trocou o contrato essa semana, então o contrato já abriu aqui a R$ 330 e a partir disso só caiu, né? Então, depois da troca de contrato na semana passada, né, o boi gordo veio buscar essa região aqui, desse topinho aqui, tá? E fechou com a barra aí, um candle de reversão, casa média para cima, então um candle no diário forte aqui, após buscar essa região aqui. Tá? Mas teria que realmente, para mostrar força, o boi gordo romper essa região aqui dos 330. Caso contrário, não podemos perder esse fundo aqui dos R$ 312, porque também perderíamos a linha de tendência e traria os preços de volta aqui para a região dos R$ 300 a arroba. Boi gordo segue forte, talvez a commodity mais forte no momento, né?
Depois do boi gordo, e finalizando, o leite, né? O leite fechando aí aqui que tá atrás do meu videozinho aqui, deixa eu só ver se consigo tirar a minha câmera aqui para mostrar. O leite em pó aqui, né? Tonelada, fechou com uma queda aí de 0,26%. O leite que teve também o spot subindo na primeira quinzena aí, a 2,77, essa aqui tá 2,75, mas é 2,77, tá, pessoal? Subiu 0,73, não, tem que corrigir aqui esse dado aqui, tá? E também teve as quedas aí do leite CPEA e o leite Consulate aí caindo aí também nesses últimos dias, tá? Então o leite teve uma correção forte nos últimos dias, muito voltada à questão da fraca venda e varejo e aumento de estoque, tá? Já que a produção vem aumentando de leite no Brasil, tá? As importações caíram, mas mesmo assim continua pressionando o preço para baixo aí, mesmo numa época de sazonalidade importante no leite, que é uma época agora que os preços sempre aumentam, tá? Eu vou mostrar a vocês o gráfico do leite e depois também eu quero mostrar a vocês também, eu esqueci de mostrar, eu quero mostrar também o prêmio também do soja, como é que tá para nós analisar um pouco também a questão de prêmio. E o dólar eu falei no vídeo passado, quem não viu, vê o dólar também para ver a tendência do dólar, que ajuda muito o preço do soja também, né? Então chegou um patamar importante, então pode ser que segure o preço por causa do dólar, né? Que são os fatores aqui que o preço responde do soja, né? Mas eu vou só mostrar aqui para nós fechar o leite, ó. Repare que o leite, o gráfico do leite em pó, né, após chegar a uma região importante aqui dos 4.500, os 4.400 dólares, tá? Sofreu um forte revés e ainda está dentro de um canal de alta, que está desenhado aqui o canal de alta, e veio buscar a base do canal e respondeu, né? Olha aqui o canalzinho aqui, respondeu. Temos um suporte aqui no leite em pó também na região dos 3.800 dólares, só que o sinal aqui foi bem forte, que é uma correção forte. Não pode perder essa região aqui, tá? Dos 3.700. Isso jogaria o preço, perderia o canal e jogaria o preço do leite aqui, do leite em pó, né, com gordura nesse caso, que é esse contrato da WMP2, jogaria o preço aqui para 3.600 dólares e o suporte mais forte que nós temos é na região dos 3.400 dólares. Isso aqui é o leite em pó, então negociado na Nova Zelândia, tá, pessoal? Chegou no patamar forte, mas caiu muito forte nos últimos dias aí, ficando feio aí. Mas estamos aí no suporte dessa linha, desse canal de alta ainda, né? Estocástico preço vendido, nós podemos ter sim, por que não, próximos dias aí um, um respiro aí pro leite buscar ao mínimo aqui a metade do retorno do canal, que é pouco, né? Dar uma respirada, mas sinal forte mesmo é só o rompimento do topo aqui dos 4.400, porque o leite pode buscar a metade dessa queda aqui, né? E depois voltar a cair de novo, tá? Vamos ficar de olho aí então no leite negociado na Nova Zelândia, aí, leite em pó, né? Para fechar então, pessoal, esse vídeo de commodities, vamos dar uma olhadinha que eu ia comentar com vocês. Eu vou falar aqui no Micpot, primeira coisa aqui Leite Spot, né? Então, o gráfico do Leite Spot, que ficou após cair março, aqui, abril, maio, né? Ele estabilizou nos 2,77, 2,75, agora ficou 2,77, uma pequena alta, né? Nós estamos em junho, né? Em junho do passado nós estávamos aqui, né? 13,10. E em junho do ano retrasado nós estávamos aqui. Em junho do ano retrasado nós estávamos aqui, ó. Junho. Aqui não. Aqui é julho, desculpa. Julho é 2,37. Julho do ano passado nós estávamos em 3,10. E julho do ano retrasado nós estávamos com 2,66, né? Então a gente está meio que andando de lado no leite há algum tempo já aqui o preço do leite. E a sazonalidade lá, né, que nós tivemos em 23, o preço começou a cair a partir de abril, né, e foi corrigido até outubro. E ano passado o preço corrigiu um pouco em junho, né? Corrigiu um pouco em junho, ele subiu depois até junho, corrigiu junho, julho aqui, teve uma correçãozinha. Setembro foi o preço maior do ano passado, a 13,33, e depois caiu forte até dezembro. Tá? Novamente agora a gente sobe até março, movimento parecido que fez aqui, né? Corrige, agora chega a um patamar aqui de correção e esperamos então que o preço consiga segurar aqui nesta região,
né? Já que estamos aí uma correção importante, mas lembrando que as correções maiores ainda podem ocorrer até dezembro. Então, a partir que começar as chuvas lá para a região né, produtoras de leite, lá em Minas Gerais, a gente começa aquela sazonalidade. Dizer que a sazonalidade do leite cada vez está menor, né? Com questões de aumento em composto, cristal, cada vez essa sazonalidade está menor, então, da questão do leite, mas esperamos que possa segurar por aqui. Então, o leite spot, tá? Segurou já últimas 2 meses, né? Para fechar, então, o prêmio do soja, que eu esqueci de mostrar para vocês, a cotação. Olha, repare que, lembrando que a formação do preço do soja é dólar, prêmio e Chicago, né? Olha como o prêmio do soja aumentou bastante, né? Estão pagando 0,62 centavos de bushel agora em julho e para agosto 0,85 centavos de bushel por bushel, né? Então, olha como está alto o prêmio, mas repare que abril no ano que vem está negativo o prêmio, então fique atento a isso, né? Olha aqui como abril está negativo, ó, para o ano que vem o prêmio. Ó. E o que está segurando o preço nesses últimos dias do soja é esse prêmio mais alto, tá, pessoal? Porque o dólar veio caindo bastante, vamos lá ver o vídeo do dólar, que é o vídeo que eu botei antes, tá? Mas o dólar chegou para tomar de suporte, então agora quem pode segurar o soja, como o Chicago está caindo, é o próprio dólar, né? Que começou a ter um respiro agora e fechou forte nessa semana. Então, lembrando, sempre para o preço de soja, olhem Chicago, olhem o prêmio e também olhem o dólar para definir os maiores pontos aí de negociação do seu soja. Ok, pessoal? Então, aí tá aí para quem não curtiu o vídeo, bate no sininho aí, que se inscreve no canal, curte o vídeo e até a próxima, até semana que vem então aí para nós falar aí sobre as expectativas aí para a semana aí dos mercados de commodities. Um forte abraço, tchau, tchau.